Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television. E que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, como naturalmente acontecerá hoje com o mestre Heino Bussmaster. Antes de passar diretamente para ele, eu quero agradecer nova e enfaticamente aos trabalhos técnicos laboriosos Betânia, Luciana e Márcio, e sem eles nós não estaríamos aí nas ferramentas midiáticas de vocês. Quero agradecer também ao valiosíssimo empenho da Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, situado em Portugal, nos insere no universo lusófono a partir dali, o que nos dá uma boa quantidade de audiência e o que é melhor para nós, que sempre buscamos uma qualidade de speakinautas que sempre se comunicam conosco e nos envaidecem sobremaneira. Muito obrigado, Maria Estela Guedes. Aqui ao meu lado, o mestre Heino Bussmaster, médico, administrador de empresas, professor na Faculdade Getúlio Vargas, coordenador de recursos humanos da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, viajou pelo mundo todo aplicando seus conhecimentos e, naturalmente, aprendendo outros. Currículo vastíssimo, respeitável. Mais aprendendo do que ensinando. Por sorte, né? Por sorte. Você teve essa felicidade de aprender em outras plagas. Sem dúvida. Coisa que eu, do píncaro dos meus muitos anos, ainda não consegui. Quanto tempo, aproveitando, quanto tempo de estrada isso tudo? Bastante, muitos anos. Nós estamos aí, acho que só nessa área de gestão de saúde, 40 anos. Né? Como trabalho 50 e poucos gestão anos. De saúde. Me explica para o nosso speakinauta, o que é gestão de saúde? É uma administração de um hospital? É uma administração de médicos? Me explica, por gentileza. Pode ser a administração hospitalar, mas pode ser a administração do sistema de saúde também, tá certo? Isso no SUS como um todo, digamos, no país, ou numa Secretaria Estadual de Saúde, numa Secretaria Municipal de Saúde. A gestão da saúde, tá certo? Ela pode ter algumas especializações, como por exemplo que você mencionou, a gestão hospitalar é uma delas, mas a gestão de saúde é um termo mais ou menos genérico que abarca todos os gestores da área da saúde, né? Seja numa unidade, por exemplo, hospital, seja num sistema de saúde grande como o nacional, ou num sistema de saúde regional, num estado ou num município. Você sabe que eu tenho uma amiga que vivia brigando, porque ela era gestora de uma clínica oncológica, e vivia brigando com os seguros de saúde, por aquilo que fazia, os caras sempre colocam uma pedra, um obstáculo qualquer para evitar o pagamento. Então ela vivia brigando e tal, e um dia ela foi convidada para trabalhar num plano de saúde. Me ligou chorando. Meu Deus, agora que eu estou nesse lado, eu vejo o que acontece, aquilo que você ensinou muito e aprendeu muito. Então ela conseguiu ver o outro lado e é um negócio dantesco. E ela é uma gestora de saúde, ela faz gestão de saúde. O teu livro, Manual de Gestão, né? Isso, exatamente. Que naturalmente o pessoal da técnica vai mostrar, estampar oportunamente. Ele é válido só para entidades de saúde, que mexem com saúde, ou que lidam com saúde. Mexe com saúde é um negócio até meio, né? Que lidam com saúde, que manejam a saúde de uma forma geral, ou serve também, os preceitos servem para outras empresas? Não, serve para todas as empresas, serve para qualquer... Não é muita pretensão tua não, né? Não. Seria a pretensão se eu dissesse que seria um livro, enfim... Eu acho que... Sacanagem, né? Não foi uma sacanagem, eu acho que a observação é pertinente, mas o fato de eu trabalhar na gestão de saúde não quer dizer que eu só possa escrever coisa que se aplica à gestão de saúde. Então, quando eu fiz contato com a editora, a solicitação foi no sentido de que se fizesse alguma coisa ampla, não só
na questão da gestão de saúde. Embora a minha experiência com o conteúdo do livro venha da área de saúde, mas eu faço uma colocação genérica. E, na verdade, ele é muito mais voltado para a questão da liderança. Ele não está... Não da gestão do negócio em si, a liderança. Da liderança. Eu trabalho no livro um conceito de modelo de gestão. E a liderança é um dos elementos desse modelo de gestão. Então eu foquei, a pedido da editora, eu foquei basicamente na questão da liderança, que é uma liderança entendida de maneira diferente do que a liderança é tradicionalmente concebida. É uma visão mais coletiva de liderança, né? Não é uma liderança baseada no líder herói, no líder carismático, no líder messiânico, faz tudo, no salvador da pátria, no Sassamutema, etc. É alguma coisa mais coletiva, tá certo? As organizações do século XXI, elas são diferentes das organizações do século XX e do século XIX. No século XXI, as organizações são muito grandes, são muito complexas, tem muitas especialidades dentro delas, tem a questão da informação que hoje está disseminada de uma maneira brutal, como todo mundo sabe. Existe um componente interessante que é a possibilidade hoje, que nunca houve na história da humanidade, de 4 gerações estarem presentes numa mesma organização ao mesmo tempo. Você tem a geração Y, a geração X, os baby boomers e os tradicionalistas. Então você pode ter gente numa organização com 20 a 30 anos e pode ter gente com 80, 90 anos. Se você tem essa coisa da dificuldade de gerações, imagina se você tem 4 gerações. Então você pensar que pode administrar uma organização no século XXI, como ela for administrada no século XX, no século XIX, é praticamente inimaginável. Você tem que ter novas visões do que seja a liderança, do que seja a gestão de um modo geral. Você tem que se adaptar ao que seja as solicitações de uma organização do século XXI. Complicada, difícil, grande, complexa. E no caso específico da área da saúde, nos hospitais, né, você tem uma infinidade de corporações, uma infinidade de especialidades, de novas solicitações. Então, realmente, eu acho que é preciso que o mundo inteiro reflita um pouco, porque a liderança está na cabeça de qualquer organização. Se você não mexer na cabeça da organização, elas continuarão repetindo os modelos que na minha avaliação, estão vencidos. E não é só, não estou sendo pretensioso, essa não é uma conceituação minha, essa é uma conceituação que está sendo disseminada em várias escolas importantes do mundo, etc. E nós estamos só trabalhando com isso aqui no Brasil. A primeira edição do livro, ela trata muito desse aspecto, mas sem definir exatamente a liderança como uma liderança coletiva. Na segunda edição, que nós estamos negociando agora com a editora, eu pretendo trazer esse conceito e dar nome aos bois realmente. A liderança coletiva, ou liderança compartilhada, liderança sistêmica, existem diferentes nomes que estão sendo utilizados no mundo para definir este tipo de abordagem da liderança nas organizações. Então, na segunda edição, que nós vamos fazer uma boa revisão no livro, nos conteúdos, embora a essência ficará a mesma, mas especificamente nesse caso nós passaremos a utilizar essa denominação que ela não está utilizada na primeira edição, embora o conceito esteja ali, mas não está utilizada essa definição de liderança coletiva, liderança compartilhada. A economia hoje é compartilhada, o mundo perdeu centros, não há mais centros. Onde é que está o centro do poder no Brasil, né? Brasília, aonde que está o centro da disseminação da informação? Nos jornais, na televisão, ou são nas redes sociais? Onde que estão os centros hoje? Isso se diluiu, é tal da economia compartilhada. Veja que o Brexit, né, por exemplo, na Inglaterra, primeiro decidem aquilo e no dia seguinte já se arrependem. O fulano que foi o principal líder da coisa lava as mãos e diz não quero mais nada com isso, né? Saindo do poder. Onde é que está o poder que definiu? Está no povo, que teve um percentual de 51% para sair da União Europeia. Onde é que está? A Colômbia, por exemplo, né? Fez uma negociação de mais de 5 anos com as Farc, etc. Termina a negociação,
o povo vota no plebiscito porque não quer aquilo, né? Tem que revisar. É absolutamente inimaginável isso. Onde que está o centro das coisas? Onde que está o centro? Você pode imaginar que o centro seja você mesmo. E é você quem tem que decidir. Eu não diria isso. Eu acho que se nós pensarmos no centro sendo eu mesmo, a pessoa, eu estou reeditando de uma maneira diferente o que foi válido no passado. Sim, mas se você não encontra um norte, se você é eivado, como você falou, eivado de milhares de informações, de milhares de pontos diferentes, um momento você tem que decidir sozinho o que fazer. Por isso que eu disse que o você é o centro de você mesmo, porque são tantas informações e são massivas, às vezes massacrantes, e nem sempre idôneas, nem sempre fidedignas. Por isso que eu disse que, no final das contas, você tem que ter sabedoria suficiente para decidir o que é bom para você. Em determinado momento, sim, mas se você está falando de uma coleção de pessoas que trabalham na empresa, não, se você por exemplo... tem pessoas embaixo de você e você tem que decidir, aí vale o lance. Acabou de sair aqui a Carla Vaz. É empatia, a maneira como você que você se relaciona, a maneira como os outros te veem e vai daí para frente. Isso que eu chamo de liderança coletiva, em que a liderança coletiva não é um conceito que liberou geral, vale tudo, assembleísmo, todo mundo fala o que quer, não é isto, tá certo? É uma decisão de consenso em que o grupo, né, vai tomar as decisões conjuntamente, não que todo mundo vai opinar, porque existem diferentes instâncias dentro da organização e sempre haverá diferentes níveis de decisão na organização, mas o conjunto da organização, entre você se entende como parte. Eu dou sempre um exemplo, eu acho que está no livro, de um porteiro de um hospital, por exemplo, né? 1º de janeiro de qualquer ano, 1º de janeiro, 3 horas da manhã, 1º de janeiro, mudança de ano, festa, ano novo, etc. Ocorre um problema sério na porta do hospital, sério, qualquer um, pense, imagine, um problema que pode comprometer, inclusive, a imagem do hospital, tá certo? Esse porteiro, ele tem 2 coisas que ele pode fazer. Ou ele vai ligar para o seu chefe, pedir orientação, que às 3 horas da manhã, de um dia 1º de janeiro, possivelmente já está para lá de Marrakech, né, e não vai dar nenhuma informação útil. Ou ele, se ele souber os conceitos básicos da organização, qual é a missão, qual é a visão da organização, quais são os valores da organização, quais são as estratégias, aonde ela quer chegar. E se este porteiro tiver autonomia para tomar uma decisão, ele poderá tomar uma decisão naquele momento, que pode ser uma decisão extremamente importante para o futuro da organização, porque eu disse, pode ser um problema que comprometa a imagem da organização. Ele toma uma decisão neste momento, e neste momento ele é o principal líder da organização. No dia seguinte, ele voltará na sua condição de porteiro da instituição, ele terá possivelmente que se reportar ao seu chefe, vai dizer, olha, aconteceu isso, aquilo, aquele outro, eu tomei essa decisão porque está de acordo com as estratégias da organização, porque está de acordo com a missão da organização, porque está de acordo com a visão, porque está de acordo com os valores da organização, e tomei essa decisão. Isto é liderança compartilhada, liderança coletiva, ou seja, qualquer elemento da organização, em determinado momento, pode ser e deve ser chamado a tomar decisões inerentes à condição de líder. Ou seja, todas as pessoas da organização são líderes da organização. Quer dizer, é o lance do pertencimento, né? Pertencimento. Ter certeza de que pertence a uma organização e de que ele é uma peça importante. Ele se apropria da organização. Daquela entidade, ou seja, hospitalar ou não, em suma. O exemplo que você deu foi um hospital, porque é o teu métier praticamente. Sim. Mas é válido isso aí. Ele se apropria, ele absorve para si mesmo a organização, ele é parte, ele se sente parte, é reconhecido como parte e sabe que em determinado momento ele toma decisões de liderança. Dentro, na esteira do teu exemplo, ele não tem medo de tomar decisão. Não tem, ele tem autonomia. Lhe é dada, a organização lhe é dada. As pessoas têm que ter autonomia para, inclusive, errar, tá certo? As organizações baseadas no líder messiânico, no carismático, no líder herói que sabe tudo, ele não admite o erro dos outros. O dele ele admite, mas dos outros não, tá certo? Todo mundo erra.
A organização tem que aceitar isso, ela não vai estimular o erro, não vai dizer errem, pelo amor de Deus. Lógico. Mas ela tem que aceitar que as pessoas podem errar. Só assim... As pessoas são falíveis, né? Lógico, todos erramos. Então, as pessoas terão que ter autonomia para, de repente, inclusive, errar, por que não? Tá certo? Mas se elas forem treinadas, se elas souberem exatamente quais são os seus limites, tiverem autonomia para tomar decisões, elas vão tomar decisões. E é um lance interessante que o líder, nesse caso, ele tem que demonstrar que ele é um cara respeitável, que ele merece o respeito daquela gente. Sim, sim. Porque senão é o líder carismático. Eu posso tudo, você não pode nada, né? Se você não vai fazer nada sem mim. Só eu posso te ajudar, só eu posso fazer. Aí, bom, esse é um conceito bem antigo. Né? Agora, apesar de ser um conceito antigo, na tua visão de administrador, de gestor, pelas tuas andanças, ainda existe esse tipo de gente, esse tipo de corporação que admite, que aceita ou que invoca esse tipo de líder? Cada vez menos, mas ele está aí presente. Você vai encontrar isso, porque este é o conceito prevalente no inconsciente coletivo. As pessoas ainda avaliam. Esse senhor que foi eleito presidente dos Estados Unidos, qual era o programa que ele tinha na televisão? Eu te demito, né? Não era isso? Era algo assim, eu te demito. Essa imagem fica no inconsciente coletivo. As pessoas ainda estão achando, as pessoas assumem papéis de liderança nas organizações e não sabem muito bem o que fazer. Então ficam impregnadas com esses conceitos, que eles têm poder para... Você não tem poder nenhum na organização, você representa papéis na organização, que podem ser papéis de líderes em determinados momentos, tá certo? Mas isso não, as pessoas falam, eu tenho a minha equipe. Não existe isso, minha equipe. É a equipe da organização, eu sou parte dessa equipe. Tem um papel dentro dessa equipe, os membros têm um papel para representar, mas não é minha equipe, a minha. As pessoas falam, não, porque eu desci no chão da fábrica para compartilhar com os meus subordinados. Olha, analisa um pouco esta frase. Quando você fala, eu desci no chão da fábrica, você já está estabelecendo uma diferença. Eu estou no Olimpo. Isso, eu sou bom. Eu estou aqui no Hades, quase. Isso. Isso é permanente em muitos lugares. Agora, se você prestar atenção, principalmente em grandes organizações, isso cada vez mais está... Talvez não seja dito deste nome. Eu não sei se eu posso citar esse exemplo, mas na segunda-feira o presidente Temer fez uma entrevista coletiva na televisão Cultura no Roda Viva. E em determinado momento perguntaram, o senhor não tem medo de que de repente existe um vácuo de poder aí no Brasil, etc? Não pode surgir um líder carismático que vai ocupar, né, esse espaço vazio, etc? Ele falou, e aí ele disse... Não sabia muito bem, eu acho que na minha avaliação, expressar o que ele estava querendo dizer. Mas ele disse, não, eu não acredito muito nesta coisa de líder, né? Precisa pensar mais no grupo, etc. Quer dizer, no que ele estava falando desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Talvez não de maneira sistematizada no seu raciocínio, talvez ele não tenha lido o livro, se ele tivesse lido o livro, aí sim. Azar dele, né? Azar dele. Mas então você vê que está cheio ainda desse conceito tradicional do líder carismático, messiânico, porque também o líder carismático, cara, pensa bem, se você é um carismático, você tem carisma, tá certo? Se você consegue manipular, seduzir as pessoas, levá-las a fazer o que você quer. No bico, literalmente. Isso. No bico. O que você vai fazer? Você vai fazer com que as pessoas façam o que você quer. Não o que a organização precisa, não o que a nação precisa, você vai fazer o que você quer, tá certo? E isso dá no que dá, nós estamos vendo aí as organizações e as nações. O Peter Drucker, que é o grande guru da administração, que foi o fulano que iniciou com os cursos de administração nos Estados Unidos, na década de 30 do século passado, ele tem uma frase que eu cito até no livro, ele diz, o século XX teve carisma demais e pagou um preço muito alto para isso. É só pensar na quantidade de mortos nas guerras que foram criadas por carismáticos. Levaram as pessoas a fazerem as coisas. E todos os líderes... Você fala... Perdão, desculpe me interromper. Quando você fala carismático, qual é a diferença do carismático e do populista? Essa é uma discussão que, com a eleição do Trump, veio muito, né, em vários meios de comunicação. O que é populista nos Estados Unidos pode não ser muito bem entendido como populista aqui no Brasil. O carismático é uma pessoa que ela tem um pouco essa capacidade de atrair para si
né, as atenções, tá certo? O populista, ele dissemina, isso é no meu entendimento, por né, favor. ele dissemina um pouco ideias que sejam de agrado do povo, tá certo? Ele fala aquilo que o povo... E com muita frequência, os dois conceitos são imbricados, né, o carismático é populista e vice-versa. Nem todo populista é carismático, mas o carismático pode ser populista com muita facilidade. Nem sempre o populista tem o carisma, né, de fazer com que as pessoas, de atrair a atenção para si, né? Não sei se... Não, tá certíssimo. Já visto falando do Trump, ele proferiu um monte de ameaças, né, durante a campanha. Que era o que o povo queria ouvir, Exatamente. Por isso ele é populista. Claro, lógico. Na minha opinião, esse cara não é um carismático, é um bufão. Mas ele tem um certo carisma, eu diria. Mas eu acho que ele é mais populista do que carismático. Ele é mais populista do que carismático, talvez. Porque ele é antipático, inclusive. Para nós, mas não sei se para o eleitorado lá. Pelo menos para 51% do eleitorado. 51% do eleitorado. Então, ele já está revendo as suas posições. Quer dizer, campanha é uma coisa, mesmo porque... Aí, entrando na corporação, o governo, qual é a corporação do governo? É o Senado, é o Legislativo e tal. Particularmente nos Estados Unidos, as instituições são muito fortes, muito aguerridas. A não ser que você vire um déspota, um ditador, que não é do perfil americano. Sim. Acho que ele não conseguiria se manter como ditador por muito tempo, porque o americano não permite isso. Esperamos que não. Não, eu acho que não é muito do perfil do americano, não. Mas, em suma... Agora, deixa eu só fazer uma observação. Ele mudou um pouco de candidato para presidente eleito, mas vamos ver se ele vai mudar para a hora que ele sentar na cadeira. Né? Eu acho que, como ele mesmo propala, eu sou um homem de sucesso. Ninguém não precisava dizer. Mas ele, normalmente, onde ele põe a mão... dá bom resultado. Esperemos que dê. Esperemos que sim. Esperemos estar errados naquilo que a gente pensa, né? Bom, vamos voltar para a tua área hospitalar um pouquinho? Tranquilo. Você deve saber, naturalmente, e deve te machucar muito, o estado da situação hospitalar, seja privada, seja particular. Por que no teu modo de ver, e se você não souber, você, por gentileza, me aborta e está acabado. Por que, apesar de toda esta tecnologia dita avançada e todos os recursos de RH que a gente possui hoje, os recursos que a gente sabe de administração e tal, por que a gente sente que o ramo hospitalar está sempre passando para nós a imagem de pré-falimentar? Eu, pelo menos, sinto isso. Mesmo em hospitais pagos, muito bem pagos, você nota... recentemente, eu tive que acompanhar uma pessoa no hospital, dormi quase uma semana para fazer acompanhamento e tal, no hospital, no quarto, e eu percebi uma certa decadência. É um hospital muito caro aqui em São Paulo. Uma certa decadência, sabe, nas pessoas que atendem, na comida, sabe? Por que você acha que acontece isso? Qual é o fenômeno que obstacula um desenvolvimento pleno e a bom tempo? Primeiro, eu acho que é importante dizer que povo nenhum está satisfeito com o seu sistema de saúde, tá certo? As reclamações em todo o mundo, em todo lugar que você vai, você vê os programas de televisão, etc., tem as mesmas reclamações que aqui. No teu caso particular que você vivenciou em outros países. Vi isso em vários países, perfeito. Tá certo? Essa não existe praticamente povo satisfeito com o seu sistema de saúde. Sempre há espaço para reclamar, etc. Primeiro, eu não estou querendo ser defensor aqui de... Não. Mas quero colocar... E nem é desculpe te interromper de novo, nem é uma visão, é uma vivência. Isso, Em segundo lugar, o Brasil tem um sistema de saúde que o Brasil tem. Assim como tem um sistema de comércio, de banco, nós não podemos pretender que o nosso sistema de saúde seja diferente da nossa realidade econômica, social, etc., com as diferenças regionais, enfim, com as diferenças de evolução e assim por diante.
E existe um aspecto que talvez venha junto com essa minha primeira observação, de que não há povo satisfeito completamente com o seu sistema de saúde, que é a característica do consumidor de serviço de saúde. O consumidor do serviço de saúde, ele não é igual que o consumidor de um automóvel, que vai consumir eletrodoméstico, que vai consumir... Né? Quando você vai consumir um serviço de saúde, você vai tenso, você vai nervoso. Ninguém vai no hospital para dizer boa tarde, né? Não é turismo, certo? Né? Você vai com medo, o que será que esse cara vai me dizer? O que será que vai acontecer será que comigo? eu tenho? O que será que eu tenho? Etc. Então você sempre vai tenso. É diferente de quando você vai consumir um jogo de futebol, vai no teatro, vai comprar um automóvel. É para cima, né? É para cima, tá certo? Na área da saúde você sempre vai com medo. Então este componente emocional, a chance de que haja ali desentendimento, atrito, mal entendimento, é muito grande, porque há muita emoção no serviço de saúde, tá certo? A pessoa tem medo, ela está ansiosa, ela está insegura, ela quer saber, como você mesmo falou. Então isso traz uma característica diferente para o consumidor de serviço de saúde. A espera, tá certo? A espera é um problema aqui e em qualquer lugar do mundo, e eu acho que talvez aqui no Brasil... Não no exemplo que você deu, porque você passou ali a semana inteira, etc., mas a espera é um dos grandes, e eu até digo para os alunos lá no meu curso que eu dou aula, né, eu digo, se vocês descobrirem uma resposta para esse problema da espera, né, vocês terão posto o ovo em pé, o ovo de Colombo, né, porque como é que resolve a espera? Se você vai num atendimento num serviço de saúde, você está com dor, ou pode não estar com dor, mas está achando que você está com, sei lá, uma doença ruim, alguma coisa assim, e chega lá e você espera 5 minutos, 10 minutos, né? Ou então fulano vem e te analisa, consulta, etc., e demora algum tempo para vir com uma resposta. Tudo isso é maximizado ao extremo, tá certo? E você vai reagindo e aquilo, você vai vendo coisas que de repente não estão... Começa a imaginar coisas. Começa a imaginar coisas e isso tudo dificulta a sua compreensão, a sua capacidade de entender. Aí vem à mente os programas de TV, claro, as notícias do jornal, claro, e vai longe. E o tempo todo tá, porque é óbvio que se você... E a gente sabe isso, se uma revista, qualquer coisa, está com... Isso acontece a cada 3, 4 meses. Se a tiragem está baixando, etc., põe sangue na capa que... tá certo? Põe sangue na capa que espreme um pouco. Isso, que leva... Isso faz parte do jogo. A gente discute muito isso nos hospitais. Pô, mas nós fizemos aqui 1000 coisas certas, a televisão veio e pegou uma que estava errada, ninguém fala das 1000 que nós fizemos. Mas é a verdade, é assim, nós estamos lá para fazer certo. Tá certo? Quando você fez certo, você não fez mais do que a sua obrigação. Deixou de fazer, é que nem um avião. Quantos milhões de aviões levantam e voam, etc. Cai um, né, vira manchete no mundo inteiro. Por quê? Porque o certo é o avião não cair, tá certo? Me lembra a história do gol que o Zico perdeu. Ninguém lembra dos gols que ele fez, mas aquele pênalti no campeonato... Na Copa do Mundo, tá certo? É isso. Né? Felizmente, a carreira dele não ficou aí conspurcada por causa disso, mas... Ficou marcado muito isso. Marcado. Fala, pô, o Zico perdeu o pênalti, nós fomos eliminados da Copa, etc. Pô, cara, é assim, não adianta a gente querer... E fala uma coisa, nós temos 1 minutinho para você agora se liberar, se livrar de mim aqui. Não, eu não quero me liberar. No teu modo de ver, já que o teu métier é medicina, a prática da medicina, o médico, continua sendo um sacerdócio ou ele virou uma profissão como outra qualquer? Aí eu acho que a gente precisa também entender bem o que é sacerdócio e o que é uma profissão como outra sacerdócio qualquer. Sacerdócio, no meu modo de ver, é se dedicar de corpo e alma sem o viés pecuniário. Mas ainda este fulano que se dedicava de corpo e alma no passado, se eu entendi bem a sua colocação, ele também tinha que viver. Certo? Sim, ele tinha que, né, ele também tinha que ganhar dinheiro, não tem jeito, isso é inevitável, né? De novo, as coisas que foram válidas no século XX, no século XIX, no século XXI são diferentes, então é difícil dizer se a medicina ficou mais mercantilizada ou não, tá certo? Possivelmente você terá exemplos tanto de
mercantilismo exacerbado, como continuará tendo exemplos... Em outras profissões também. Em outras profissões é que também. O médico é muito mais, como é que se pode dizer? Tem esse impacto humano. Exato, Sem dúvida. Exatamente. Isso é inevitável que daí isso seja maximizado. Mas eu acho que você continuará tendo sacerdotes, né? E continuará tendo mercantilistas, eu acho que mais ou menos no mesmo número que sempre teve. Agora, as coisas ficaram mais difíceis, né? Antigamente a relação médico-paciente era muito personalizada, fulano ia lá no consultório, conhecia a família, etc. Hoje há uma série de intermediários, os planos de saúde, isso, aquilo, perdeu esse contato. Virou. Eu tenho obrigação de verificar, de receber 30 pacientes, não importa o tempo que eu vou demorar e tal. Virou, né? Virou. Você colocou intermediários aí, não tem jeito. Né? É uma pena. Bom, meu amigo, agora, se você me permite o termo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Agradeço aos seus alunos por terem permitido que você tenha vindo aqui. Imagina. Ao senhor secretário, faria. Que eu sei que você é uma peça muito valiosa naquela organização. Obrigado mesmo por ter vindo. E eu tenho certeza que nossos pequinautas tiveram hoje uma aula de algo que nós nunca tivemos aqui. A maneira, digamos assim, intrapessoal, como que você lida com as organizações, particularmente a da medicina, que realmente para nós é uma nebulosa. Eu que agradeço, Ralf. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado pela presença, pela audiência e principalmente muita paciência. Que esses caras falam um bocado, né? Mas tudo que ele fala, nossa, tem um valor fantástico, me abriu os olhos para muita coisa. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, até já. Tchau, tchau.